Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então dando continuidade às derivadas parciais, estudo de derivadas parciais, então vamos ver aqui algumas notações. Essas notações elas vão ser muito úteis no que a gente vai estudar, que é principalmente a regra da cadeia, certo? Bom, na última aula nós vimos, nós calculamos as derivadas parciais, vimos as definições, etc. Mas a gente tinha usado apenas esta primeira notação, que é o f, no caso da derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de uma função f de duas variáveis em relação a x, nós denotamos dessa forma. Então colocamos o f com o índice x aqui para indicar que estamos derivando em relação à variável x. E aí temos essas outras notações. Temos essa notação aqui, que é esse quociente de diferenciais. Ele é muito semelhante ao que a gente tinha no cálculo 1. No cálculo 1 a gente escrevia df dx, para indicar a derivada da função em relação a x. Mas naquele caso tínhamos apenas uma variável, então não tinha noção de derivada parcial. E aqui essa notação é um pouco semelhante, então é como se fosse um 6 ao contrário. Então a gente faz uma pequena curva aqui no D, e temos essa notação. Bom, e aí temos a notação também mais simplificada, temos essa notação com D maiúsculo, com x aqui, sempre indicando que estamos derivando em relação à variável x, certo? Então, ó, aqui temos o índice x, aqui no denominador aqui temos esse irmão de x aqui também, assim por diante. No caso da derivada parcial da função em relação a y, temos a mesma coisa. Então, a notação que utilizamos na última aula, f com o índice y, a notação aqui desse quociente, simplificada, e com D maiúsculo. Bom, todas essas notações, elas dizem a mesma coisa. Elas estão dizendo, no caso aqui da primeira, que estamos derivando parcialmente uma função em relação à variável x. No caso da segunda aqui, estamos derivando parcialmente a função em relação à variável y. Ok? Então, todas essas notações aí dizem a mesma coisa. Alguns autores utilizam essa notação, outros preferem mais uma notação dessa forma que não precisa ficar mudando depois que vai fazer regra da cadeia, etc. Outros preferem uma notaçãozinha mais simplificada, mas enfim, todas elas querem dizer a mesma coisa. Bom, pessoal, então, como exemplo aí, para as nossas notações, vamos ver aqui um exemplozinho. Vamos obter todas as derivadas parciais de primeira ordem da função dada. Então, no primeiro caso, temos uma função de duas variáveis. Então, consequentemente, teremos duas derivadas parciais de primeira ordem. Uma em relação a x e outra em relação a y. Então, vamos obter essas derivadas parciais. Eu vou utilizar aqui essa notação. Bom, essa é a notação que geralmente a gente vai usar. Ou essa ou a primeira que a gente utilizou na última aula. Essa daqui ainda a gente usa quando vamos substituir os pontos. Mas ainda podemos utilizar a notação que é ainda mais reduzida. Certo? Quando a gente vai representar somente a função derivada parcial resultante, não precisamos tanto do xy. Só para indicar ali a nossa derivada. Mas enfim, vamos lá. Bom, então, vamos derivar primeiro parcialmente esta função de duas variáveis em relação a x. Então, o y vai fazer papel de constante. O único que está variando aqui é o x. Então, imagina como se tivéssemos no cálculo 1, x ao quadrado mais 4. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. E aí a gente vai efetuar a derivada da mesma forma. Lá no cálculo 1, a gente utilizava a regra da cadeia. A regra da cadeia porque aqui a gente tem uma composição de funções. Bom, então a primeira coisa que a gente faz, a gente deriva a função que está mais aqui fora. Lembrando que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Certo? E aí aqui temos a nossa função composta, que é a mesma coisa. Efetuamos a derivada utilizando a regra da cadeia, regra da potência e assim por diante.
x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro do parênteses em relação a x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Ok? Beleza, está feita a derivada. Né? Aqui podemos simplificar. Como está sendo multiplicado aqui, o 2x aqui com o meio, então podemos cancelar esses dois. Certo? E eu vou só reescrever, já está derivado, mas só vou reescrever aqui de uma maneira mais limpinha. Então, x dividido por x quadrado de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, está feita a nossa derivada parcial de f em relação a x. O mesmo procedimento para a derivada parcial de f em relação a y. Agora, aqui na nossa função, o x será tratado como constante. É variável, o x será tratado como constante. Então ela vai deixar de ser variável e vamos tratar ela como constante. Efetuamos a derivada, então, parcial de f em relação a, x, em relação a y, fazendo o mesmo procedimento. Vamos derivar em relação a uma única variável. Então, regra da cadeia, lá de funções de uma variável. Regra da potência. E 2y. E da mesma forma, temos o resultado y igual a y dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo, pessoal? Então, a notação nada muda. Aqui poderíamos ter feito assim. F, utilizado aquela outra notação que estávamos utilizando, para denotar as derivadas parciais em relação às variáveis independentes. Certo? Isso quer dizer a mesma coisa. Então, a notação para derivadas parciais de primeira ordem. Bom, pessoal, agora vamos ver um segundo exemplo envolvendo derivadas parciais, onde a função dada, nossa função de duas variáveis, ela é dada de forma implícita. Então, vamos obter as derivadas parciais de z, né? Lembrando que z é a nossa função de duas variáveis, f de x e y. Só que ela é dada implicitamente, a gente não sabe. Bom, essa função z, ela pode ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pode ser a nossa função do exemplo anterior. Pode estar aqui. Ó. Só não está escrito raiz quadrada de x ao quadrado menos mais y ao quadrado. Mas está aqui, ó, o z. Então, mas a gente não sabe que função é essa. Só dei um exemplo que poderia ser essa função. Certo? Bom, então a nossa função, ela é dada implicitamente. E aí precisamos obter as derivadas parciais de primeira ordem em relação a x e em relação a y. Então o objetivo aqui é a gente derivar toda esta equação. Então primeiro vamos derivar toda esta equação em relação a x. Certo? Bom, então vamos aqui. Vamos fazer assim, a gente quer derivar tudo isso daqui em relação a x. X ao cubo, y ao cubo, z ao cubo, mais 6xyz. Eu derivei de um lado e vamos derivar do outro lado também. Certo? Então o objetivo aqui é a gente obter a derivada parcial de f da funçãozinha em relação a x. Bom, eu não vou escrever assim porque não forma muito espaço. Mas a intenção é a seguinte. Vamos derivar então termo a termo em relação a x. Certo? Bom, então derivando x ao cubo em relação a x, a gente vai ter 3x ao quadrado. Mais, derivando y ao cubo em relação a x, lembrando que x é variável, então o y ele faz papel de constante. Então a derivada de y ao cubo é zero. Ok? Mas agora nós vamos derivar o z. Certo? Bom, a derivada do z, como que vai ficar? A gente não sabe. O z ele é uma função que a gente não sabe. Essa função z poderia ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado,
poderia ser logaritmo de x ao quadrado menos y mais 3z, mais 3xy. É uma função que a gente não sabe. E aí como que a gente deriva? Vamos só supor, que a nossa função z fosse essa daqui. Raiz quadrada, x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas ela está z ao cubo. Né? Quando a gente eleva ao cubo, tudo isso daqui vai ficar ao cubo também. E aí a gente vai ter que fazer a regra da cadeia. Certo? Lá para funções de uma variável. Porque como a gente vai derivar em relação a x, então só tem uma variável aí. Ok? Então vamos usar a regra da cadeia juntamente com a regra da potência. Então aqui vai ficar 3z ao quadrado, certo? Multiplicado pela derivada de z em relação a x. Então a parcial de z em relação a x. Ok? Bom, e aí vamos derivar esse quarto termo aqui em relação a x. Mas aqui tem um problema. Temos a variável x, que é a nossa variável mesmo, e temos z, que é a nossa função que depende de x e y, certo? Aqui também, ó, o z ele não é a nossa variável. O z é variável dependente, é uma variável que depende de x e y. Okay? E aqui temos que fazer a regra, que na verdade primeiro é a regra do derivado normal. Então vamos derivar aqui em relação a x, certo? Então vai ficar 6yz, ok? Mas aqui a gente pode entender o seguinte, ó. A gente pode entender o 6yz como sendo uma função, então vamos colocar assim, 6yz, x, certo? Aqui dentro desse parênteses tem o x, ele está lá dentro do z. Então aqui a gente tem que usar a regra do produto. Certo? E no caso aqui eu vou fazer assim, x, aí a gente vai derivar o primeiro vezes o segundo, né, que deu isso daqui, mais, agora a gente vai manter o primeiro, mais x, vezes a derivada disso daqui em relação a x. Ok? E aí a derivada disso daqui em relação a x vai ficar 6y vezes parcial de z em relação a x. Igual, derivada de 1 é 0. Ok? Então é isso. Bom, então, agora o que a gente faz? A gente quer determinar a parcial de z em relação a x. Bom, temos aqui, ó, parcial de z em relação a x e parcial de z em relação a x. Vamos agrupar esses dois termos aqui e colocar essa notação, parcial de z em relação a x, em evidência. Certo? Então, parcial de z em relação a x vai multiplicar o 3z ao quadrado mais 6xy. Esse termo aqui. Ok. E aí o que não está junto com os termos de derivada parcial de z em relação a x, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Que no caso vai ficar menos 3x ao quadrado menos 6yz. Certo? Ok. Agora, próximo passo. Parcial de z em relação a x. Esse termo que está entre parênteses, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar igual menos 3x ao quadrado menos 6yz. Tudo isso dividido por 3z ao quadrado mais 6xy. Certo? Então aqui obtemos a derivada parcial da função z, que é dada implicitamente, em relação a x. Certo? Observe que o resultado ainda contém as variáveis x, y e a variável dependente z. Certo? Por quê?
Se o z, imagine que a gente supôs a princípio que o z fosse raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só a gente substituir aqui. Aí a gente vai ter uma função bonitinha de duas variáveis. Ok? Então é isso. E agora temos que obter a derivada parcial de z em relação a y. E vamos fazer o mesmo procedimento. Só que eu vou precisar apagar aqui. Bom, pessoal, então, por fim, vamos fazer aqui a parcial de z, né, a parcial da nossa função implícita, em relação à variável y. Bom, e aí o procedimento é o mesmo. A gente vai obter as derivadas parciais de cada um dos termos em relação a y. Então, o primeiro termo, derivar x ao cubo em relação a y é zero, porque o x ele é constante em relação a y. Então, nem vamos escrever. Derivada parcial de y ao cubo em relação a y, normalmente, né, derivamos normalmente, 3y ao quadrado. Mas, agora, temos que derivar parcialmente z ao cubo em relação a y. Lembrando que z é uma função de duas variáveis, mas ela a gente não conhece, a gente não tem um conhecimento de que função é essa. Certo? Então, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento. Então, mesmo procedimento que fizemos na derivada em relação a x. Então, derivamos a função que está mais aqui fora, regra da cadeira. A função que está mais aqui fora, 3z ao quadrado, vezes a derivada da função que está lá dentro, que é a derivada de z em relação a y. Mas, que é a mesma coisa. Temos o y e temos o z. O z é uma função de x e y. Então, tem o x e o y ali dentro. O y é o único que nos interessa. Então, vamos aplicar a regra do produto. Certo? Então, a derivada do primeiro termo aqui, vou considerar como sendo 6xz, mais 6xy parcial de z em relação a y, igual a zero. E agora a mesma coisa. Aqui eu não... Perdão, pessoal, eu não deveria ter colocado essa parcial aqui, assim, que é ela que a gente quer determinar. Ok. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então, vamos agrupar os termos aqui, colocar em evidência, parcial de z em relação a y, multiplica o 3z ao quadrado, mais 6xy. E os demais termos eu vou deixar do outro lado da igualdade. Menos 3y ao quadrado, menos 6xy. Ok. Agora passamos o termo que está entre parênteses, dividindo. Então, a parcial de z em relação a y, menos 3y ao quadrado, menos 6xz, dividido por 3z ao quadrado, mais 6xy. Ok? Então, obtemos a nossa derivada parcial da função implícita z em relação a y. Beleza, pessoal? Então, é isso. Bom, pessoal, hoje a gente vai encerrar a aula com as derivadas de ordem mais alta, né? Derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem. E aí a próxima aula a gente já vai ver algumas aplicações mais diretas das derivadas parciais. Né? Planos tangentes, derivadas direcionais, máximos e mínimos, etc. Bom, então vamos ver aí derivadas de ordem mais alta. Lá no cálculo 1, também tínhamos o estudo de derivadas de ordem mais alta. Né? Tínhamos lá y igual a f de x. A gente obtinha as derivadas de ordem mais alta. Por exemplo, o y' era o f' de x. Né? Ou df dx. Ou dy dx também. Tínhamos todas essas notações. Né? As notações para derivadas lá do cálculo 1 também eram variadas, assim como temos no cálculo 2. Ok, e aí tínhamos as derivadas de segunda ordem, que era y duas linhas, era o f duas linhas de x, e aí a gente escrevia assim, ó, d ao quadrado é f, não é ao quadrado, a gente coloca aqui para indicar apenas que estamos derivando duas vezes. dx ao quadrado, ou d ao quadrado y, dx ao quadrado, certo?
Assim denotávamos as derivadas de segunda ordem. A derivada de terceira ordem, y 3 linhas, f 3 linhas de x, d ao cubo f dx cubo, e assim por diante, certo? Aqui vamos ter as mesmas, né, as mesmas ideias para essas notações aí. Só que vão mudar um pouquinho, as coisas vão mudar um pouquinho porque temos duas variáveis, né, para funções de duas variáveis. Funções de 3 variáveis, né, 4, 5, n variáveis. Em geral, as coisas vão mudar porque não temos mais uma variável apenas, certo? Então vamos considerar, a princípio, z uma função de duas variáveis. E aí a extensão segue naturalmente para funções de 3 ou mais variáveis. Vamos considerar z igual a f de xy. Então, primeiramente, vamos considerar a derivada parcial de f. A gente sabe que essa derivada, quando temos uma função de duas variáveis, em geral, quando a gente deriva, a gente ainda obtém uma função de duas variáveis. Ou seja, né, dos exemplos que a gente viu aqui, a gente efetuou a derivada e o resultado ainda era uma função de duas variáveis. Isso significa que a gente pode derivar novamente, certo? Então, ó, temos aqui, eu vou fazer uma abuso de notação, eu não vou escrever aqui x e o y assim, nos pontos, certo? Então, beleza. Então, aqui, o que isso significa? Significa que derivamos parcialmente uma vez a função em relação a x e o resultado vamos derivar novamente em relação a x. Depois a gente vai ver alguns exemplos. E assim a gente costuma escrever, simplificadamente, fxx, para indicar que derivamos duas vezes a função em relação a x consecutivamente. Bom, uma outra forma de escrevermos é usando aquela notação que havíamos feito. Também podemos escrever dessa forma, certo? É apenas a notação. Tudo isso daqui está indicando a mesma coisa. Derivada de segunda ordem em relação a x. Então, derivamos uma vez em relação a x, derivamos novamente em relação a x. Bom, esta última notação, ela pode ser simplificada escrevendo-se desta forma. Certo? Então, derivada de segunda ordem, neste caso a gente vai falar que é uma derivada homogênea, derivada de segunda ordem homogênea. Por quê? A gente está derivando em relação a x e em relação a x, então ela é homogênea. Depois a gente vai ver as derivadas mistas, né? Derivamos em relação a x e em relação a y, ou em relação a y ou em relação a x. Certo? Então, ou ainda podemos escrever essa derivada de segunda ordem em relação a x dessa forma. E aí tem outras notações também, mas as que a gente vai mais utilizar são essas daqui. Isso daqui para derivada homogênea de segunda ordem em relação a x. Em relação a y, a mesma coisa. Certo? Então, ó, é a mesma notação, só muda aqui a variável embaixo que é o y. Então, a mesma notação. O que vai mudar agora são, né, aqui são as derivadas de segunda ordem homogêneas. Certo? Então, derivamos sucessivamente em relação a uma única variável, duas vezes. Então, primeiro em relação a x, depois em relação a x, e a homogênea em relação a y, derivamos em relação a y, depois novamente em relação a y. Agora, temos as derivadas mistas. Então vamos supor que derivamos uma vez a função em relação a x, só que depois o resultado a gente vai derivar novamente em relação a y. Então derivamos uma vez em relação a x, pegamos o resultado, derivamos em relação a y. Temos esta derivada mista. E aí temos essas notações. Então,
Neste caso, pessoal, a gente lê da esquerda para a direita, certo? Derivamos primeiro em relação a x e depois em relação a y. Isso fica muito claro aqui quando a gente escreve com o uso de parênteses. Agora prestem atenção que vai mudar a ordem de a gente ler as derivadas, certo? Observe que quando a gente faz uso desses parênteses aqui, as coisas ficam mais claras. Bom, então primeiro derivamos em relação a x e depois em relação a y, certo? Quando a gente usa esta outra notação, então o que a gente vai fazer? A gente vai derivar primeiro a função em relação a x e depois a gente deriva em relação a y. Então, ó, voltando aqui. Com a notação, a primeira notação que utilizamos, a gente lê da esquerda para a direita. Com esta nova notação, a gente lê da direita para a esquerda, certo? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, quando a gente faz a notação um pouquinho mais reduzida, vamos ter isso daqui. O que causa muita confusão, pessoal. Quando a gente tem essa derivada de segunda ordem mista, causa muita confusão as pessoas quando veem esta notação e esta notação, certo? Que é aqui, ó, nesta última, a gente lê da esquerda para da direita para a esquerda, de lá para cá. Derivamos primeiro em relação a x e depois em relação a y. Nesta primeira notação, a gente lê da esquerda para a direita. Primeiro em relação a x e depois em relação a y. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro aí, para não causar confusão. Bom, e temos a outra derivada mista, né? Só que agora, o que fazemos? Derivamos primeiro em relação a y, né, dada a nossa função. Primeiro a gente vai derivar em relação a y, e aí o resultado a gente deriva em relação a x. E vamos lá às nossas notações. Então aqui a gente lê da esquerda para a direita. Na outra notação, a gente vai ler da direita para a esquerda. Então derivamos primeiro em relação a y, dentro do parênteses aqui, e depois derivamos em relação a x. E com a notação mais simplificada, sempre lendo da direita para a esquerda, certo? Temos então as nossas derivadas mistas, de segunda ordem. Então, fxx, né, ou parcial xx aqui, parcial quadrado de f, parcial x ao quadrado, e fy, né, os derivados de segunda ordem em relação a y, são os derivados homogêneos. Derivada xy, derivada yx, são as derivadas mistas, certo? Bom, e é isso daqui. Isso são para as derivadas de segunda ordem apenas. Aqui a gente está analisando as derivadas de segunda ordem. Mas podemos ter as derivadas de terceira ordem, derivadas de quarta ordem, derivadas de quinta ordem. É claro que vai aumentar. Para uma função de duas variáveis, temos 4 derivadas parciais de segunda ordem. Para funções de 3 variáveis, as coisas já vão mudar, certo? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma combinação de 3 tomados 2 a 2. E aí, né, fazer essa combinação aí, a gente vai ter a quantidade de derivadas parciais de segunda ordem. Se a gente tem uma função de 5 variáveis, vamos ter que fazer uma combinação de 5 tomados 2 a 2. Certo? Uma continha básica que a gente faz, né? Combinação de 5 tomados 2 a 2, 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Isso daqui vai dar 10. Né? 5 vezes 4, 20. E dividido por 2, 10. Então, para uma função de 5 variáveis, vamos ter 10 derivadas parciais de segunda ordem. Ok? E aí, as coisas só aumentam. Se a gente tem uma função de 6 variáveis, a gente vai ter uma quantidade bem maior de derivadas parciais de segunda ordem. Certo, pessoal? Então é isso. Né? Mas, depois que a gente, né, não comete mais o erro na leitura dessas notações, as derivadas parciais, de ordem mais alta, aí não tem mais problema. Depois que a gente pega uma derivada de quinta ordem,
Ó, tem uma derivada de quinta ordem, deriva em x, x, y, x, y. Ah, fala, ó, beleza, então é só pegar a ordem e lendo aqui, derivando uma vez de cada, a gente obtém o resultado. E é isso. Vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, pessoal, então vamos obter todas as derivadas parciais de segunda ordem dessa função de duas variáveis. Então a função é x ao cubo mais 3x y ao quadrado mais y ao quarto. Bom, primeira coisa, temos que obter as derivadas parciais de primeira ordem. Então, eu vou usar a notação mais simples, fx. Eu vou simplificar bem a notação. Eu vou escrever só assim, fx. Poderia colocar o xy aqui, né? Deixa só o x. Então, derivando em relação a x, só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Mais 3y ao quadrado. Derivamos uma vez em relação a x. Eu vou escrever aqui ao lado a derivada em relação a y. Então, derivando em relação a y, 6xy mais 4y ao cubo. Ok? Obtemos as derivadas de primeira ordem. Agora vamos obter as derivadas de segunda ordem. Então, primeiro vamos obter a homogênea, fxx. Certo? Já obtemos a derivada de primeira ordem em relação a x. Vamos derivar esse resultado novamente em relação a x. 6x. Ok? Sem problema. Vamos obter a homogênea fy. Então, vamos derivar isso daqui em relação a y. Beleza. Então, derivando 6xy, 6x. Derivando 4y ao cubo, 12y ao quadrado. Ok, pessoal. Então, aqui eu vou seguir aqui. Derivei primeiro em relação a x, agora eu vou obter a parcial mista fxy. Então, derivamos primeiro em relação a x, e agora vamos derivar esse resultado em relação a y. Então, obtemos 6y. Certo? Então, ó, a gente vai pegar esse resultado e derivar em relação a y. Então, aqui a derivada é 0 e aqui 6y. Vamos pegar agora a derivada fyx. Então, derivamos primeiro em relação a y, e esse resultado vamos derivar em relação a x. Então, derivando aqui em relação a x, 6y. Bom, as derivadas de primeira ordem foram diferentes. As derivadas homogêneas de segunda ordem são diferentes. Mas as derivadas mistas de segunda ordem são iguais. Isso neste exemplo. Na verdade, existe um resultado que fala que se a função é contínua, diferenciável e tal, as derivadas de segunda ordem mistas são iguais. Esse deu, se eu não me engano, o teorema de Clairaut, uma coisa assim. Certo? Bom, então é isso. Né? Isso aqui, ó, obtemos as 4 derivadas parciais de segunda ordem. Ao total, precisamos de 6, né? Porque para obter as de segunda ordem, precisamos das derivadas parciais de primeira ordem. Ok? Então vamos ver um outro exemplo. Bom, pessoal, então vamos ver aqui um último exemplo. Esse exemplo aqui, tanto o exemplo anterior, o exemplo anterior não, mas este exemplo aqui ele tem na apostila, tá? Se eu não me engano é o exemplo 7 lá da apostila de vocês. Mas vamos lá. Então é dada aqui uma função de 3 variáveis, né? fx, y, z, dada por seno de 3x mais yz. O problema pede para a gente obter essa derivada parcial de quarta ordem. Então temos uma derivada parcial da função de 3 variáveis, só que é uma derivada de quarta ordem. Então primeiro a gente vai derivar em x, depois a gente deriva o resultado em x, depois a gente deriva o resultado em y e por fim a gente deriva o resultado em z. Então vamos lá. Vamos sem medo. Então primeira coisa, vamos obter primeira parcial, como a gente vai ler da esquerda para a direita, então primeiro devemos determinar a derivada parcial de f em relação a x. Então vamos lá, derivar esta função em relação a x. Então, regra da cadeia lá para a função de uma variável. Derivamos a função que está mais fora,
Nesse caso eu vou derivar a função que está mais dentro primeiro, não tem problema. A derivada disso tudo que está dentro do parênteses em relação a x é 3, vezes derivada do seno. Cosseno 3x mais yz. Ok. Vamos agora. Derivamos primeiro em relação a x. Agora temos que derivar novamente em relação a x. Então a gente vai usar esse resultado anterior aqui para obter o nosso resultado da derivada homogênea em relação a x. Beleza. Então, novamente, ó, aqui o 3 é constante, multiplicado. Então ele vai permanecer, vamos derivar aqui. Então a derivada do que está aqui dentro em relação a x, 3. Então, vezes o 3, 9. Vezes a derivada do cosseno menos seno. 3x mais yz. Certo? Ok. Agora, precisamos utilizar esse resultado anterior. Esse daqui é a derivada de segunda ordem. E vamos derivar agora em relação a y. Então, mesma coisa. Regra da cadeia lá de funções de uma variável. Então, quando a gente deriva aqui dentro do parênteses em relação a y, o resultado aqui vai dar z. Então, vamos ter menos 9z vezes a derivada do seno. Cosseno 3x mais yz. Ok? Bom, agora falta a nossa última derivada. Vamos usar esse último resultado e derivar parcialmente em relação a z. Ok? Bom, agora temos o menos 9z aqui e temos aqui no cosseno temos o z também. Então temos que fazer a regra do produto. Derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Então, o derivado do primeiro menos 9 vezes o segundo, né, copiado aqui, cosseno 3x mais yz. Lembrando que a gente está derivando em relação a z. Mais com menos é menos 9z vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a z, vai dar y, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Mas menos com menos é mais. Seno 3x mais yz. Pronto. Então temos aqui a nossa derivada parcial de quarta ordem x, yz desta função de três variáveis. Certo? Então, ó, não é difícil. Muitas vezes só é um pouco trabalhoso obter essas derivadas parciais de ordem mais alta. Mas não é difícil. É derivar sucessivamente o que se pede. Certo, pessoal? Bom, então, o que eu tinha para falar sobre as derivadas de ordem mais alta é basicamente isso. E aí temos algumas aplicações, né, na apostila de vocês. Tem a equação de Laplace, a equação da onda. Esses problemas envolvendo derivadas parciais, eles, né, envolvem muito aí problemas de equações diferenciais, problemas da física, problemas de engenharia, química, né, de ciências afins aí. Muitos dos problemas descritos nessas áreas, eles são dados por equações diferenciais parciais, que consequentemente envolvem derivadas parciais, certo? Bom, pessoal, então é isso. E aí eu peço que vocês tentem fazer os exercícios da apostila. Existem diversos exercícios aí, envolvendo derivadas parciais de ordem mais alta, envolvendo exercícios que envolvem a observação das notações das derivadas de ordem mais alta e assim por diante. Certo? Então eu peço que vocês tentem fazer. E no livro existem muitos exercícios, pessoal. Muitos. Depois eu vou resolver alguns com vocês na nossa aula síncrona. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam. Ok? Então é isso, pessoal. Próxima aula, então, a gente já vai entrar na parte mais
aplicada das derivadas parciais. A gente vai ver os pontos tangentes, as aplicações, etc. Então é isso, pessoal. Bom estudo para vocês e até a próxima.